Lanternão, Rio Claro, Verde Oliva, Três Eixos, Paulista, Carros de Aço, PES, ACFs. Essas são algumas denominações usadas para os veículos de passageiros adquiridos pela Companhia Paulista ou construídos pela mesma entre 1928 e 1950. E aí, pessoal? No vídeo passado nós contamos a história dos carros ACF adquiridos pela Companhia Paulista. E nesse vídeo nós contaremos a história dos carros de aço construídos pela empresa entre 1933 e 1950, baseados nos veículos importados em 1928. Se vocês quiserem saber a história dos outros carros de passageiros construídos ou reformados pela Paulista após 1951, deixem nos comentários. A Companhia Paulista já tinha uma grande experiência em suas oficinas de Rio Claro, São Paulo, na construção de carros de passageiros feitos de madeira. Mas apenas em 1933 ela constrói seu primeiro carro de aço carbono, um restaurante numerado como 853. Com exceção do tamanho um pouco menor, ele era uma cópia dos dois carros restaurantes adquiridos 5 anos antes nos Estados Unidos e que não estavam dando conta do aumento do tráfego registrado com os trens de aço. Sua construção também foi motivada pela recente experiência adquirida pela Paulista no manuseio de veículos em aço carbono, ocorrido na Revolução Constitucionalista de 1932, quando a empresa tentou construir um trem blindado para uso dos paulistas nas frentes de batalha. O carro-restaurante 853 foi construído de forma a não deixar nada a desejar para seus primos importados, representando o início de uma longa série de carros de passageiros que seriam construídos pela empresa em suas próprias oficinas, utilizando tecnologia nacional. Em 1939, com a chegada das novas locomotivas elétricas GE 2C mais C2 V8, a eletrificação e o alargamento da bitola entre Itirapina e Jaú, e o início da Segunda Guerra Mundial, aumentando o tráfego cargueiro de passageiros, a Paulista reiniciou a construção de carros nas oficinas de Rio Claro. Entre 1940 e 1950 foi construído um total de 56 veículos, divididos em 5 Pullmans, 7 restaurantes, 5 bagagens correios, 14 carros de primeira classe, 13 carros de segunda classe e 2 carros dormitório. O pico de produção foi em 1942, com 18 carros liberados para tráfego. Todos esses carros tinham duas características em comum, sendo que eles já não possuíam mais o clerestório no teto e não eram tão luxuosos quanto o restaurante 853 e os carros americanos. O próprio carro 853 seria reformado em 1950, perdendo várias de suas características internas de luxo, embora sua aparência fosse mantida original até o fim. Carros também não eram padronizados, sendo que sua tara, lotação, dimensões, truques e até mesmo características construtivas variavam de um modelo para o outro. Ferroviários que trabalharam com esses veículos contam que até mesmo a localização dos furos dos ventiladores internos variavam de um carro para outro. Os carros construídos entre 1940 e 1947 tinham os tetos arredondados em suas cabeceiras, formando um conjunto harmonioso com os carros ACF. Já os veículos construídos entre 1948 e 1950 já não tinham essa característica, com um ângulo reto de 90 graus entre o teto e a cabeceira.
Posteriormente, muitos dos carros do primeiro lote também foram modernizados dessa forma, especialmente nos anos 1960, para se tornarem harmoniosos com os Pullman Standard Car Company de 1951. Todos esses carros também receberam o apelido de verde-oliva, mas uma alcunha mais desconhecida remetia ao local de sua fabricação, e eles também eram chamados de Rio Claros. Nos anos 1970, os carros que ainda estavam em condições originais lentamente foram sendo desativados, sob a alegação de serem obsoletos e excedentes ao tráfego da época, numa situação parecida com a ocorrida com os ACF. A maioria deles foi cortada na segunda metade dos anos 1980, com uma exceção. Já os carros modernizados continuaram trafegando até próximo da paralisação do transporte de passageiros, sendo que duas unidades, SC-3156 e SC-3161, receberam a última fase de pintura da FEPASA, tendo sido as últimas unidades desativadas. Até dezembro de 2016, ainda existiam pelo menos 10 carros Rio Claros, sendo que 6 deles estavam abandonados nas oficinas de Rio Claro, no mesmo local onde haviam sido construídos. Outros se encontravam em Araraquara, um no pátio de Engenheiro Acrísio, e outros se encontravam em São José do Rio Preto. Naquela época, sobreviviam em Rio Claro os carros PC-3002, modernizado nos anos 1960, SC-3010 e SC-3013, antigos carros de primeira classe transformados pela FEPASA em segunda classe, modernizados nos anos 1960. SC-3158, de segunda classe, modernizado nos anos 1960. SC-3164, de segunda classe, já construído com aparência modernizada entre 1948 e 1950. E o carro 7132, antigo primeira classe número 164 da Companhia Paulista, utilizado como estação provisória no quilômetro 139, e o último carro Rio Claro que ainda existia em condições originais, com truques de 3 eixos e cabeceira arredondada. Em Araraquara sobrevivia o carro SC-3151, de segunda classe, modernizado nos anos 1960. Em Engenheiro Acrísio estava o bagageiro 7704, modernizado nos anos 1960. E em São José do Rio Preto sobrevivia o carro SC-3156, de segunda classe, modernizado nos anos 1960. Infelizmente, esses 10 carros não foram preservados. Os 8 que estavam em Rio Claro foram destruídos em um incêndio ocorrido em agosto de 2018, onde também se perderam o último carro ACF de classe e o último dormitório Middleton. O carro em São José do Rio Preto também foi destruído por um incêndio por volta de 2012. E o carro em Araraquara foi cortado no começo de 2017. Não temos informações atuais sobre o bagageiro 7704. E
essa é a história dos carros verde-oliva da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perder nenhum novo vídeo e fortalecer nossas atividades. Até a próxima!